você se assente, se acomode. Olha para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: me deixe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me deixe. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso receber do altar essa noite, né? Então deixa eu receber, irmão, em nome de Jesus, né? Deixa eu só, antes da gente começar, deixa eu falar um negócio aqui. Olha aqui. Você já viu que aqui tem câmera? Ali, ó. Viu? Agora, irmão, vou contar uma coisa para você. Se dormir, eu sei. Domingo eu vi uns engraçadinhos dormindo no culto. Falei, depois vou mostrar para o pastor para ele saber quem é quem. Porque depois não adianta ficar de pé, não. Palavra boa, pastor. Deixa cara de pau, irmão. Tu dormiu o culto todo. Agora eu vou saber, hein? E não tem só aqui, não. A igreja agora está toda monitorada, nossos corredores, as salas, exatamente para a gente privar por segurança. Então, os adolescentes também, estou ligado em vocês. O grupinho que foge do culto para ficar batendo papo lá atrás. Eu estou sabendo de tudo agora, Vaz. Vigia na terra. Amém ou não amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jeremias. Capítulo 23. Jeremias capítulo 23, versículo 27. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho. Mas aquele em que está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Amém? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, na autoridade do nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui essa noite, com o nosso coração cheio de expectativa, animado para o que o Senhor tem para nos ensinar. Por isso, Pai, se revela a nós com essa nova unção, se revela a nós com o poder, com a autoridade, que os nossos corações tenham certeza absoluta que algo novo vem por aí, que algo novo vai acontecer nas nossas casas, nas nossas famílias, por amor à tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Senhor, esse altar é teu de honra e direito. Ministra a tua amada igreja. Estamos aqui porque somos dependentes, porque precisamos da tua voz. Fala conosco, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Se você pode, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos falando, vamos começar a falar hoje, né? Na nossa campanha de 8 semanas, de elementos da fé. O que significa isso, pastora? Significa que eu quero trazer para você, à luz da palavra, elementos físicos, naturais, que o Senhor Deus e o Senhor Jesus usou ao longo de toda a história bíblica para trazer mensagens poderosas. Para quê, pastora, que a senhora quer fazer alusão a um elemento com a palavra? Porque a Bíblia diz para mim que em todas as grandes circunstâncias onde Deus se manifestou e sobre ele foi declarado toda a honra e toda a glória, um memorial foi levantado, um altar foi levantado. Se você não sabe, o nosso Deus é chamado de Jeová. O nome do Senhor é Jeová. Ele se revela como grande Senhor. A característica da forma como ele se revela é que dá a extensão do nome dele. Então é por isso que você escuta falar de Jeová Shalom. Jeová Shalom é o Deus da paz. Não é
seja um Deus. Não, é uma das formas como Deus se manifesta. E aí, à medida que ele se manifesta, ele é chamado de um nome. Quando o grande Senhor Jeová se manifesta com cura, ele é chamado de Jeová Rafá. Jeová Rafá, o Deus que cura. Quando o nosso Deus na forma dele se manifestar, de se apresentar, ele é um Deus que provém, que sustenta, que abre portas. Ele é chamado de Jeová. Eu não sei porque eu lembro do Cláudio. Jeová Jirê, o Deus que provê, o Deus que sustenta, o Deus que faz aparecer cordeiro, ovelha para ser sacrificado no lugar que não existia. Não é que existam deuses diferentes, é o mesmo Deus, de formas e manifestações diferentes. E a Bíblia diz para nós no Antigo Testamento que toda vez que o grande Jeová se manifestava de uma forma diferente, ele dava orientação para os homens. Ei, monta um memorial para mim nesse lugar. E esses memoriais estão de pé até hoje. Todo mundo que vai a Israel pode ver com os seus olhos memoriais feitos de pedra, né? Memoriais feitos, pedaços de terras separadas. Por quê? Porque foi ordem de Deus para que todo olho, quando ver o memorial, lembre: é o Deus da paz, é o Deus que cura, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma, é o Deus que provê. Você está entendendo? Diga amém. Aí eu falei com Deus: eu também quero um memorial desse na minha casa. Eu também quero levantar um memorial e um altar desse na minha casa, porque eu quero todas as vezes que os meus olhos olharem para esse altar, eu lembre que tem Jeová Rafá, que tem Jeová Jirê, que tem Jeová Nissi, que tem o grande El Shalom, o grande El Shaddai. Que o Deus se revela de tantas formas, de tantos jeitos, que à medida que eu olhe para o memorial, a mensagem de Deus não se perca em mim. Você está entendendo? Diga amém. Irmão, quando eu boto na minha casa qualquer coisa, qualquer objeto, quando eu olho para ele me remete a alguma coisa, a algum lugar. Estou falando alguma bobagem? Hoje eu estava fazendo café de tarde. Aí eu falei: engraçado, eu sei quem me deu essa cafeteira no meu casamento. Me relembrou, me levou a pessoa, só de olhar para a cafeteira. Por quê? Porque ali, sem eu querer, de uma forma indireta, foi criado um memorial. O presente se relacionou, houve uma relação fiel, e aquilo marcou a minha vida. Agora, se a cafeteira me lembrou a pessoa que me deu, você imagina você ser desafiado a montar um memorial onde Deus vai falar com você todos os dias. Você vai entrar e vai sair da sua casa, quando seus olhos baterem no memorial, ele vai dizer para você: fica triste não, olha aqui, eu sou Deus que provê todas as coisas. É melhor do que ter a bandeira do Flamengo lá, irmão. Ela não vai te levar nada. É melhor do que ter porta-retrato de sogra, só espanta mosquito. A gente precisa criar memoriais. Memoriais onde Deus possa se comunicar comigo e com você o tempo todo. Você está entendendo? Diga amém. Então nós vamos começar falando do primeiro elemento que falou muito ao meu coração quando eu estava estudando a palavra e eu escolhi para abrirmos essa campanha. O primeiro elemento que nós vamos falar hoje é o trigo. Se você está anotando, anote tudo, preste bem atenção. Para quando as pessoas forem na sua casa, você poder também explicar o memorial para elas, né? O trigo. Aí eu separei o texto de Jeremias, capítulo 23, versículo 27 e 28. Eu quero me deter ao 28, que diz assim: o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está à minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. O Senhor, então, faz a primeira associação forte para mim, relacionada com o trigo. Aqui ele está falando
o capítulo 23 de Jeremias fala a respeito da apresentação do Messias sobre a terra. E ele descreve a conotação e posicionamento de homens de Deus, profetas, homens que proferem a palavra, homens que declaram a palavra de Deus sobre a terra, que espalham a palavra de Deus sobre a terra. Aí Deus diz assim: eu estou muito aborrecido, porque tem um grupo aí que ao invés de pregar a minha palavra, ao invés de falar o que eu penso, o que eu sinto e o que eu acho, estão divulgando promoções dos seus próprios sonhos. Eu estou aborrecido com esse negócio. Aí ele dá a ordem no versículo 28. Se o profeta tem um sonho, entrega o sonho. Só. Acabou. Se existe um homem que tem a minha palavra para entregar, entrega a palavra. E fique nela a verdade. E nela se firme a verdade. Aí ele faz uma pergunta. Que tem a palha com o trigo? Aí ele faz a gente parar para pensar. O que Deus quis dizer com isso? Primeira grande associação na palavra de Deus. Deus faz uma associação do trigo conosco. Homens e mulheres que estão debaixo da visão de Deus. Só que no texto de Jeremias ele faz uma comparação. Nós, sendo o trigo, o povo bom, o povo de Deus que faz a sua parte, o povo de Deus que cumpre o exercício da sua função, ele pega pesado, ele fala: o trigo tem caráter, o trigo tem responsabilidade espiritual. Você está entendendo? Diga amém. Aí Deus diz assim: o que a palha tem com o trigo? Eu só vou dar respaldo no trigo. A palha não tem respaldo, porque a palha não serve para nada. A palha faz vista, a palha faz volume, mas ela não tem valor nenhum. Eu tenho parte com o trigo. O trigo tem parte de mim. Por que o trigo tem parte? Porque o trigo representa o homem com caráter. O trigo representa o homem com posicionamento espiritual certo, debaixo da direção de Deus. Irmãos, o trigo era um produto agrícola muito favorecido na época. Todas as coisas que se voltavam a falar de agricultura se remetiam à colheita do trigo. As festas judaicas são em cima do tempo da colheita do trigo. Por quê? Porque era algo comum da época. Quantos lembram aqui a história de Gideão? O povo estava desobedecendo a Deus, o povo estava cultuando a deuses estranhos. Deus disse assim: então vocês perderão o terreno, vocês vão perder suas forças para os midianitas. Aí Deus olha para a terra e procura um homem que esteja disposto a lutar em prol do seu projeto, do propósito certo, da visão certa. Aí a Bíblia diz assim: existia um. O que Gideão estava fazendo? Malhando trigo no lagar. O que Gideão estava fazendo? O pouco que sobrou, que os midianitas não roubaram, ele recolheu e levou para o lagar para preparar e para esconder o pouco, porque o trigo representa o sustento. O trigo era a fonte, a grande fonte de renda da época. E Deus diz assim: ele estava malhando o trigo no lagar, e eu quero levantar Gideão como o trigo que vai sarar essa terra, como o homem com caráter, o homem que vai ouvir e obedecer a minha voz e vai fazer segundo a vontade do meu coração, para que a minha vontade seja perfeita e se estabeleça na terra. Você está entendendo? Diga amém. Então a primeira correlação em relação ao trigo e o homem é a comparação de caráter e de vida no altar.